Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, uma madrugada maravilhosa, porque eu não faço ideia de quando você vai assistir isso, então uma agora fantástica de qualquer maneira. Minhas pessoas muito queridas, eu tinha falado que faria três conversas aqui sobre excessos e olá, muito bem-vindo, você que chega. Estamos agora iniciando para falar sobre excessos. Eu tinha comentado que iria fazer 3 conversas sobre excessos. A gente falou sobre o calor, a irritação, a raiva e tudo que isso estava provocando. Na última a gente falou sobre medo, como o excesso disso pode simplesmente trazer consequências muito graves para as áreas todas da sua vida, trabalho, relacionamentos e que tais. E hoje vai parecer meta né, falar sobre, mas eu queria que a gente conversasse sobre acúmulo, porque a gente vai chegando agora no final do ano e vai sentindo aquele acúmulo, aquele cansaço, aquele excesso de tudo, aquela vontade que você tem de catar tudo, vou jogar fora, não aguento mais e quero simplesmente para que lado que eu corro, não aguento mais. Excessos, incluindo excesso de final de ano. Oi, Marcinha, muito bem-vinda, boa tarde. Esse período já por natureza, um período em que a gente vai trazendo esse cansaço, esses excessos. Gente, eu não tô pegando fogo não, tá? É meu incenso que tá lá atrás, eu vou sair uma fumaça, a pessoa tá... É o incenso que tá ali. E aí a gente tem, né, esse acúmulo, essas coisas todas. E aí é sempre bom a gente lembrar que a gente vem saindo de um período de pandemia em que as coisas todas elas mesmo, trabalho, relacionamentos, eu comigo mesmo, enfim, tudo teve que se modificar de alguma forma. Todas as vezes que a gente tem que fazer essa mudança, que a gente tem que fazer esse exercício, né, essa força para transformar alguma coisa, existe uma sobrecarga, existe uma energia a mais que a gente precisa colocar nisso, e que se a gente não se conecta a uma fonte para ter isso, não tenha dúvida que você vai se sobrecarregar. E aí a gente vê tantas pessoas com tantas sequelas, né? Fala, sequela de Covid, mas na realidade está sequelado meio que da vida, não é? Porque tudo aquilo que você teve que se desdobrar para aprender, para fazer durante esse período, e aí a gente imagina assim, quando acabar isso saneia tudo e as coisas voltam ao normal, com 30 milhões de aspas nisso. A gente primeiro que não quer que exista esse normal, né, com todas essas aspas, porque foi o que nos levou a essa condição. A gente quer ao contrário, a gente quer melhora, a gente quer modificação, a gente quer transformação. E aí durante esse ano a gente faz o exercício contrário, a gente teve um exercício de adaptação para o período de pandemia, e neste primeiro ano pós-pandemia a gente tentou fazer um exercício de saída, como é que eu saio disso? E eu sei que muitas pessoas estão sobrecarregadas, eu sei porque muitas delas vêm e falam isso, né? Eu não aguento mais, está difícil para mim, e às vezes em tudo, não é só na minha vida, nos meus relacionamentos, ou só no meu trabalho, ou com os filhos, ou enfim, ou a questão financeira, muita coisa, as pessoas chegam com muitas dores. Eu sou apômetra, né? Eu trabalho na consciência cósmica, que é uma casa de apometria, e então eu estou falando com super propriedade de como as pessoas chegam lá com essas dores, com essas questões todas. Então estou até à vontade para falar sobre isso. E aí o que a gente tem percebido, eu particularmente tenho percebido, é que por conta disso as pessoas começam a se sobrecarregar dessas coisas e não estão encontrando válvula de escape para como que eu desapego disso aqui, como que eu largo disso aqui, porque vai acumulando, e a gente pensa assim, não, agora no final do ano tem as festas, tem férias, tem as coisas, vira o ano e as coisas vão melhorar. Gente, a folhinha do calendário não vai magicamente fazer com que as coisas se modifiquem, não vai. Mas aí dá uma baixa, né? As coisas, muita gente sai de férias, então as demandas no trabalho começam a ficar menores, o nível de exigência das coisas, a urgência das coisas, tudo vai ficando um pouco mais light.
Não se iludam, não se iludam. Se a gente não fizer um trabalho aqui dentro, o ano vai virar, o calendário vai virar, talvez você vá ter aí uma semana em que você vai respirar pensando que o resto do ano vai ser assim, mas de 2024, né? Mas ele não vai, ele não vai. O que eu tenho percebido, o que eu tenho observado é que as pessoas tinham, vou pegar o ambiente corporativo, um trabalho lá com a sua função, com a sua carga de trabalho, e depois da pandemia a pessoa trouxe algo mais para ela fazer dentro do seu ambiente lá de trabalho, das suas funções e tudo mais, e aí dispensou um ou qualquer coisa assim, veio mais uma coisa, a pessoa está fazendo trabalho de 3, e aí ela fala, não, uma semana, né, nas férias em janeiro e tal, não sei o quê, e quando ela voltar desse período que aparentemente está mais light, ela vai estar fazendo trabalho de 4. Então, olá, muito bem-vinda, muito boa tarde. Então, o que eu tô querendo colocar é que, assim, existe, a Matrix está jogando pra gente aí um excesso de tudo, e esse acúmulo em tudo, é que, assim, os filmes são violentos, a mídia é violenta, as relações dentro do trabalho estão violentas, estão truculentas, as pessoas não conseguem ter paciência para se relacionar umas com as outras, até entre amigos, né? Tá essa coisa bruta, essa urgência, e aí a gente, por mais que a gente tente tomar cuidado com o que eu falo com a pessoa, com o que eu cobro isso, sempre que você faz isso, o outro, óbvio que ele se sente muito ferido e muito magoado, porque eu tô aqui no meu excesso de tudo, fazendo o meu melhor com esse acúmulo de coisas, e vem alguém ainda me cobrar, né? O que eu percebo é isso, que as pessoas estão exatamente muito nesse lugar. Pouco antes de entrar para conversar aqui, eu estava acompanhando uma conversa que uma querida booker maravilhosa, a Cris, trouxe a baila, que é sobre a questão de ter na publicidade, a gente está tendo na publicidade, volto a falar, é sempre a matriz dando a sua cara aí, né, mostrando o sistema, como é que a coisa funciona. As pessoas não querem mais atores para fazer publicidade, e aí eu justifico isso a gente voltando alguns passos para trás, porque está diretamente ligado a como foi sucateado o nosso sistema de ensino, em que a gente tem, assim, no ensino médio, analfabetos funcionais. E para quem não está familiarizado com o termo, analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler e escrever, soma 2 mais 2, sabe que é 4, divide 8 por 2, faz tudo isso, pegou lá o seu certificado de ensino médio, às vezes presta até vestibular, entra na faculdade, e aí ela se dá de frente com algo que é o professor passar para ele interpretação de texto. Ele não tem a menor habilidade para fazer isso. Tem lá um monte de letras, um monte de palavras, né? Ele junta as letras, junta as palavras, mas ele não consegue interpretar aquilo, porque não foi oferecido isso lá para trás. Então, muitas das vezes, essa pessoa chega nessa faculdade assim, às vezes ela até sai da faculdade, assim, né? Dependendo da faculdade que a gente estiver falando, a pessoa até sai da faculdade assim. Então, por isso mesmo, a gente tem essa carência, né? Tanto que a gente não tem visto, né, os grandes prêmios que a publicidade brasileira sempre teve estarem, né, aí em evidência. Essa falta de boas ideias, de roteiristas, de coisas legais, aquela propaganda que você fica com ela na cabeça e sai cantando a musiquinha e tal, a gente não vê mais, né? Não tem visto isso mais. E aí, por conta, né, dessa má formação educacional que vem, então aí é muito mais fácil eu virar e falar, conta a sua vida, vai lá, deixa eu ver, você tem quantos seguidores? 100 mil? Ah, legal, então a gente já tem esse público formado dessas pessoas que gostam dessa pessoa que está aí nas redes sociais. Então, vamos pegar essa pessoa, ela vai lá, ela conta a história dela, ela fala dela, e aí a gente não precisa redigir roteiro, a gente não precisa criar uma história, a gente não precisa fazer nada, é a pessoa. É a pessoa. E por que ela é famosa? Porque ela é famosa. Esse é o motivo dela ser famosa, é que ela é famosa, né? E as coisas vão por aí, né? Queremos pessoas reais, não queremos atores, não queremos atrizes.
E aí essa querida levantou, né, essa discussão que ela falou, não sei onde que a gente vai acabar, porque o trabalho dela é uma agência, e ela falou assim, eu não estou conseguindo trabalhar com atrizes e atores porque está me sendo solicitado sempre pesquisa, que é o quê? Ah, não sei, de repente quero vou pegar um exemplo qualquer, alguém que trabalha dentro de um supermercado empacotando coisas para dizer como é que é o seu dia a dia empacotando coisas no supermercado, estou pegando qualquer exemplo. Então isso não pressupõe que você tenha roteiro, criação, nada disso, né? É simplesmente a pessoa lá falando, fica em cargo dela isso daí. Isso tudo é acúmulo. A discussão que estava sendo feita nesse grupo também é um acúmulo, porque as pessoas também já não aguentam mais ficar nesse lugar de eu estou fazendo o meu máximo, eu estou fazendo o meu melhor e ainda assim está sendo me exigido mais e o que eu estou fazendo não é valorizado. Esse acúmulo, gente, não tem outra forma da gente acabar com ele, da gente romper com ele definitivamente. Volto a falar, não é a folhinha do calendário virando que vai modificar isso, não é. É a gente que tem que fazer isso. Esse é um exercício daqui de dentro, da gente fazer essa mudança, essa transformação. O que eu tenho que fazer, que posturas, que modo de pensar, que maneira de agir, como a minha fala vai ter que ser diferente, para eu não ficar mais nesse lugar em que a sobrecarga vem, em que esse acúmulo vem e que eu vou só acrescentando mais e mais e mais. Então, não tem como ser diferente. Eu tenho que dar esse basta, em primeiro lugar. E aí a gente vai pegar um ganchinho dos excessos que a gente conversou na semana passada, que é o medo, que paralisa muito as pessoas. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu preciso desse trabalho, eu não posso dizer não para essa pessoa, o meu chefe ele é folgado, ele é abusivo, mas não tem como eu falar para ele que eu não vou levar trabalho para casa no final de semana, porque ele deixa bem claro que se não for eu tenho meia dúzia, né, esperando por essa vaga, e aí eu me submeto, aí eu faço isso. Então tem essa coisa do medo, porém a gente tem que lembrar que se eu não colocar esse limite, esse acúmulo ele vai acontecer, porque quem tem que dar esse não sou eu. Eu tive a felicidade de hospedar uma querida esse final de semana aqui em casa, do Grupo Mulheres do Brasil. A gente teve reunião de alinhamento para 2024 nesse final de semana, e ela é do Rio de Janeiro, e eu tive a felicidade de poder hospedá-la aqui em casa, e aí a gente chegou a falar sobre isso, sobre esse não, que eu falei para ela, para mim é extremamente difícil falar não para alguém. Eu tenho um exercício de fazer isso, né, para me colocar, para colocar um limite, para dizer, olha, eu consegui até aqui, daqui para frente não consigo mais, e dar esse não. E ela falou, mas é muito difícil também receber esse não. E aí, curiosamente, eu falei para ela, então, isso eu já estou acostumada. O meu exercício, a minha dificuldade está em receber. Tô tão habituada com os nãos que quando alguma coisa vem com facilidade, né? Facilidade, leveza, alegria, glória, a gente fica, opa, e a gente estava comentando sobre isso, né? Dos tais, no pain, no gain, né? Tudo que é bom vem com esforço, vem com dificuldade. Quem ri na sexta chora no sábado, a gente falou disso, né? Não se iluda que essa alegria toda aí vai acabar, que você vai chorar daqui a pouco. A vida não é fácil, a vida é difícil. Todas essas crenças, essas coisas que a gente foi treinado para acreditar e que agora, por conta disso, a gente está nessa experiência mesmo, porque a gente foi criado, foi doutrinado com isso, tudo é difícil, nada vem com facilidade, não é? As coisas de verdade mesmo requerem muito esforço, e aí a gente vai botando isso no dia a dia da gente e vai transformando isso na nossa verdade. Por isso que a gente chega ao término deste ano de 2023 com esse excesso, com esse acúmulo, que não é o excesso ou o acúmulo natural, que a gente fala, né, o ano vou fechando um ciclo e aí o corpo começa a querer relaxar, né, a descansar por conta disso. Não é isso. Trata-se de algo muito mais profundo.
porque num pós-pandemia é absolutamente impossível que a gente não se volte em um momentinho qualquer do dia, quando você quer dar o seu não e você fala, eu não posso, eu vou ter que ser resiliente e aguentar mais isso aqui, que você não olhe para você, lá no fundo, você não tenha para com você mesmo a seguinte conversa: eu preciso respirar, eu preciso parar, nem que seja um minuto, e ir para o banheiro chorar, ou eu tenho que descarregar essa energia, eu tenho que socar algumas almofadas, ou colchão, ou extravasar isso aqui numa aula de spinning, ou não sei, de ginástica, ou fazer jiu-jitsu, não sei, né? Eu tenho que colocar isso para fora de mim, porque senão vai adoecer mesmo, né? Essa energia toda que não é legal presa aqui dentro do teu sistema vai acabar fazendo mesmo com que o seu sistema imunológico baixe. Não tem como ser diferente, né? Quando você está nesse modo de fuga-luta, não tem outra coisa a ser feita. O sistema imunológico fala, não é hora de curar agora a hora é de partir para a briga ou de fugir. E aí ele vai cada vez mais aquecendo, até que chega um momento em que você fatalmente acaba adoecendo, porque ele não tem como se recuperar, né? Essa homeostase não se faz. E aí o perigo real é de que todo este acúmulo que você vem trazendo vai fazer com que o seu corpo físico tenha essa resposta de esgotamento, de não aguento mais. Isso pode vir como a resposta que ele pode te dar, pode ser de N maneiras, pode ser desde questões físicas, né? Todas elas são físicas, mas assim, querendo dizer, desde questões de você ter um problema de joelho, de mão, de perna, de braço, de coluna, ou inflamatório, ou uma doença autoimune, enfim, o que quer que seja, isso vai acabar manifestando no seu físico de uma forma que vai ser muito complicado depois para você tirar esse acúmulo, né? Quando no começo, se a gente se dá conta, se a gente percebe isso e a gente se permite, não é? Isso é importante, a gente se permite falar, não, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar quais são os meus goals no final das contas, perdi meus propósitos, não sei, em algum momento, em algum lugar, e eles não estão aqui agora e eu não estou conseguindo dar conta disso tudo. A gente tem sim que fazer esse exercício de respirar, por isso que eu falo que meditação, respiração, ao longo do nosso dia, criar pequenos momentos, pequenas pausas para você poder se fortalecer, né? Para que o seu não, para que o seu limite fique claro e o que o seu não possa ser dado. Acúmulo, gente, e isso para tudo, para todas as relações, para o que quer que seja, vai fazer, se você não olhar, vai te trazer eu não gosto do termo doença, né? Mas vai trazer isso para o seu físico. Vai acabar acontecendo se você não olhar. Então, resiliência é uma qualidade, é uma virtude? Mas isso não tem a ver com acúmulo, tá? São coisas muito distintas. A gente pode passar por situações muito desafiadoras e aí ser resiliente, né? E aí essa situação passa. Mas você ficar nesse modo fuga-luta 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses do ano, não vai rolar, não vai rolar. Se você percebe que, nossa, eu tô fazendo aqui, tô tentando, não, daqui a pouco resolve, vai resolver, não, é só agora, só por agora. E isso já se estendeu por muito tempo, e aí vocês vão me perguntar, mas o que é muito tempo? É você que tem que dar conta desse período aí. Aí cada um que tem o seu limite. Eu aguento essa situação durante um mês, durante um dia, durante algumas horas, durante quantos anos. A gente que tem que saber o nosso limite nisso. Só ia acontecer que é só na experiência que a gente vai conseguir desvendar isso, tá? É só na experiência
que você, quando eu digo na experiência, é claro que pode ser alguma coisa também que já aconteceu, né, com você, que você fala, opa, isso aqui eu já passei, não é algo que você precise, tem que passar por isso para saber. Não, às vezes você pode estabelecer uma analogia com algo que já aconteceu e falar, isso aqui não dá para mim, o meu limite é esse aqui. Mas eu vou fazer o quê? Eu não posso largar esse trabalho, eu tenho que acabar a faculdade e tal. Eu me lembro até que quando eu estava na faculdade, teve um período em que eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e aí eu inventei, né, não satisfeita com isso, de fazer um curso ainda aos finais de semana. E a gente estava nesse período de final de ano, e eu passei mal, né, no trabalho, tive uma vertigem e tal. Aí me levaram para a enfermaria, a gente tinha isso lá, no ambulatório. E aí o médico foi pesquisar, né, alimentação, isso, aquilo, tal, não sei o que. E aí eu falei para ele, não, eu tô cansada, é faculdade, é isso, é aquilo, tal. Ele pegou e falou assim, a minha sugestão é que você tranca a matrícula, deixa o curso, volta no que vem e tal. Ele falou, não dá para você continuar nessa pegada desse jeito que você tá. Ele falou, porque isso você vai acabar quebrando, não tem outra coisa a ser feita. E aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, não, eu só preciso de mais 2 meses. E aí ele deu para mim, né, aquelas injeções cavalares, né, de vitamina, de não sei o que, disso, daquilo, não sei o que tal, e eu aguentei aqueles 2 meses, porque eu consegui convencê-lo que depois desses 2 meses, e era fato mesmo, né, já fechando a faculdade, aí eu ia ter um outro tipo de rotina. Então, estou falando aqui pela minha experiência de que às vezes a gente acumula muitas coisas e aí o organismo não consegue dar conta. E a gente precisa lembrar, parece, mas isso é chovendo molhado, mas a gente não olha para isso. Esse veículo aqui é o que permite a nossa experiência aqui na 3D, na matéria. Tem que cuidar, gente, tem que cuidar. Acúmulo de trabalho, acúmulo de responsabilidade, acúmulo de preocupação faz com que esse veículo nosso aqui acabe se fragilizando. E aí a gente fica sujeito mesmo a qualquer coisa. Às vezes até a tropeçar na rua, caiu, escorregou, torceu o pé. Por quê? Porque não tô com os meus sentidos plenos para escolher o melhor lugar para eu andar. Até isso. Mas eu só escorreguei na escada, bati ali, torceu. Porque você não estava com os seus sentidos todos plenos, né, para poder fazer uma boa escolha de um caminho, uma coisa simples, né? Escorreguei na calçada, caí no degrau, coisas que parecem muito bobas, mas que efetivamente essas coisas todas estão contribuindo para você não ter esse dia legal, maravilhoso e fantástico que você quer, né? Acabam prejudicando a você mesmo. E aí, dentro desses excessos, desse acúmulo, eu queria que a gente comentasse também sobre algumas coisas que a gente vai acumulando, né, e que vão gerar, né, essa questão de problemas no nosso físico, no nosso veículo. A raiva, por exemplo, não manifesta muitas das vezes. Oi, querido, muito boa tarde, muito bem-vindo. Ela se manifesta das piores formas possíveis, né? Problemas gástricos, às vezes a pessoa começa com um problema de não estou fazendo uma digestão legal, não estou conseguindo, né, digerir os alimentos muito bem, deve ser problema, uma com intolerância à lactose ou glúten, o que quer que seja, quando em realidade o que está acontecendo? A pessoa está, esse chakra que a gente tem aqui, dependendo da doutrina que você estuda, né, o plexo, né, quando pega o umbilical, o gástrico, né, e a gente tem aqui também sobre o baço, né, por onde a gente absorve a energia prânica, essa região aqui é a tua região de poder, né, onde estão os teus projetos, os teus sonhos, né, os teus desejos, né, vem o umbilical, a criatividade, mas o teu sim e o teu não estão aqui. Quando isso aqui é muito exigido, vai acontecer da pessoa não ter uma digestão legal. E por que ela não tem uma digestão legal? Porque ela realmente não está conseguindo digerir essa realidade que está sendo apresentada. E aí a pessoa vai ter problemas estomacais, tá? Desde não conseguir fazer uma digestão legal, e isso vai também para você não ter problemas intestinais,
né? A tua flora também vai estar afetada com isso, e aí isso vai gerando uma série de outros problemas. E aí as pessoas começam a ter os sintomas, e aí para amenizar a dor, ela faz o quê? Toma medicamento e cuida do sintoma. Quando a causa, em realidade, não está sendo cuidada. E a causa é que problemas que eu tenho, em que o meu respeito, o meu poder, ou a minha ação no mundo, né, que sai daqui, está sendo desrespeitada. Eu não estou me posicionando em relação a isso. Tá doendo para mim, tá difícil para mim essa região aqui, né? E aí eu vou ter problemas aqui, não é? Da mesma forma como quase todos, né? No laríngeo tem gente que tem muito problema e fala, mas é por causa do tempo, né? Agora fica esse calor, a gente está no ar condicionado, saiu, tá não sei o que, e a minha garganta, eu sofro porque a minha garganta fecha, a minha garganta fica ruim. É fato, isso acontece. Mas se você tivesse plenamente empoderada, né? Dando os seus nãos e os seus sims, não estivesse com coisas entaladas que não foram engolidas, ou com coisas que você não expressou, esse chakra aqui, ele estava pleno, e aí você não teria qualquer problema. Tanto que a gente vê que as pessoas trabalham nos mesmos lugares, tem o ar-condicionado, tem o calor, tem não sei o que, mas não são todas que manifestam esse tipo de questão. Por quê? Porque cada organismo é único. Cada um tem lá uma causa. Então, se você não está conseguindo engolir, né, aquilo que foi falado para você, ou se você não está conseguindo expressar aquilo que você quer, esse laríngeo aqui vai sofrer também. E assim com todos. Então, isso é o que? Acúmulo. Por isso que a gente fala, vai fazer uma harmonização, né? Faz um equilíbrio de chakras, né? E essas paradas todas. Aí meia bruxaria entrar em ação antes que isso se manifeste no seu físico. E são coisas, gente, muito simples, né? Que qualquer um de nós pode fazer. Se tiver em dupla, melhor ainda, né? Eu tive a felicidade de participar não dessa última agora, mas da Virada Zen. E aí eu fiz uma oficina de harmonização, né? De alinhamento de chakras, a gente fez em duplas, muito bom, perfeito. Dá para fazer sozinho? Dá, mas eu falo, você pode fazer em dupla, muito melhor, né? Por quê? Porque para eu perceber os meus chakras, né, sozinho, dá para fazer, mas se eu puder fazer em dupla, eu faço para o outro e ele faz para mim, que é muito melhor, né? Muito melhor mesmo. Então, assim, em realidade, quando a gente faz isso, aí eu vou ver se a gente consegue, né? Depois me chama, né, para eu detalhar melhor, eu vou dar, grosso modo, essa prática, como que a gente faz, que é sentir, que é perceber como que esses centros de força nossos estão funcionando, né? Porque quando você percebe como eles estão funcionando, se está com excesso energético, se está com falta de energia, você consegue, equilibrando os mesmos, fazer com que você esteja mais pleno para trabalhar com isso, porque esses acúmulos todos, eles vão, né, se manifestar no seu físico, não tenha dúvida de que isso vai acontecer. Então, de forma geral, não sei, todo mundo já deve ter tomado passe uma vez ou outra na vida, ou um benzimento, ou um reiki, ou um jorei, algo assim. Vocês percebem que a pessoa que vai aplicar, às vezes você está, né, numa série de várias pessoas, então você não viu como que isso começou, mas geralmente o que a gente faz é primeiro dar deixar num estado mais alerta, mais potencializado desses chakras que a gente tem aqui na mão, né? E aí você faz isso mesmo com a fricção ou com a massagem, mas é para estar acordando mesmo que essa região, que é por onde você vai trabalhar as energias, que é onde você vai estar trabalhando isso, né? Tanto que você vê que é sempre com imposição de mãos que essas coisas são feitas. Então você dá aquela acordada, e aí a gente tem um exercício muito simples de fazer para perceber, que a gente fala assim, imagina que você tem uma bola entre as suas mãos, né? Enquanto eu estiver fazendo, quem quiser pode ir fazendo, que é bem simples. E aí você vai perceber até onde que minha mão se afasta uma da outra, que eu sinto que existe alguma pressão ou alguma coisa que as afasta, não é?
que é a energia que está saindo daqui e daqui, né? E aí eu percebo isso. Então, para alguns fica mais aqui, mais aqui. Ah, isso quer dizer que quanto maior... Não, isso quer dizer... Só que você está percebendo, não fica tentando racionalizar se é muito, se é pouco. O que é importante é que você perceba que existe isso. Quando eu tento juntar as minhas mãos, é sutil, mas se oferece uma resistência. Isso é o quê? Isso é energia, tá? Então, quando você acorda isso... Se você colocar sobre os seus chakras, qualquer um deles, eu vou fazer aqui por uma questão da gente ver, né, sobre o cardíaco, não precisa encostar, tá? Você pode colocar ele a uma distância próxima e perceber se a sua mão é expelida ou se ela é puxada para esse local. Né? O que você sente? Isso, eu sinto que isso tem uma energia, uma expulsão, ou eu sinto que vem para junto, né? Se isso vem para junto, tá com falta de energia. Se isso é expelido, tá com excesso. E aí a gente muitas vezes se ilude pensando assim, então quer dizer que eu tô com excesso, tá tudo bem? Não, a gente tá falando de acúmulo, lembra? Quando a gente está com excesso energético, significa que a energia não está circulando. Quando você está com falta, né, lógico, a gente põe energia no sistema, mas se eu estou com acúmulo energético, ela não vai circular. Ela vai ficar parada. Sabe encanamento? Entupiu? Foi uma coisa, parou, entupiu, não está circulando. Então a sua energia não está circulando e aí muito provavelmente você começa a ter questões no organismo e psíquicas, emocionais e que tais por conta deste acúmulo, tá? Que é perceptível aí. Então eu fiz aqui, mas você pode fazer em qualquer um deles, tá? No coronário, no frontal, no laríngeo, cardíaco, né? No gástrico, umbilical, no básico. Enfim, todos, né? Você pode fazer em cada um deles. E aí perceber, mas e se a minha mão então estiver puxando, eu faço o quê? Minha recomendação, você pode pedir essa ligação aí com a tua fé, com aquilo que você acredita, pedir, né? E aí você se imagina, né? Com essa luz descendo sobre você. Aí a recomendação é sempre da cor, né, que está sendo trabalhada no chakra, né? Me chama também depois, se você quiser, eu passo, né, a listinha direitinha com cada um deles. E aí você trabalhar, eu vou pegar como exemplo aqui, né, continuar com o exemplo do cardíaco, do laríngeo, né, também pode ser, né, um azul claro. Eu vou visualizar essa luz azul clara, né, isso chegando aqui até o meu sistema, né, e envolvendo toda essa região. E pensa numa luz gostosa, né, uma coisa brilhante, uma coisa que você perceba que te traz serenidade, calma, tranquilidade, sabe? Pensa nisso. Isso envolvendo tudo aqui. Então você se liga com isso. E aí você pode imaginar, por isso que eu falo, cada um faz de acordo com a sua fé. O teu anjo de guarda, o teu mentor, o teu guia, o que for que está fazendo esse trabalho aí para você, tá? De jogar essa energia, ou que isso venha do alto mesmo e me banhe inteiro, e aqui nesse local vem uma luz brilhante, e aqui nesse local aqui ela se transmuta num azul muito suave, muito lindo e muito gostoso, né? E envolve essa região toda aqui. Isso quando você sentir, né, a falta, minha mão aproximou, né? No excesso a gente vai pedir para tirar, né? Você vai fazer o exercício mesmo de como se você estivesse tirando alguma coisa e jogando. Mas eu vou jogar onde? Pede para Gaia, que nos recebe maravilhosamente bem para o nosso exercício na matéria, que ela sugue isso. Então pede para Gaia, eu vou tirar esse excesso energético e vou mandar para ela ali, para ela fazer um bom uso disso, porque ela vai poder transmutar, vai poder transformar isso em adubo, em energia para planta, para árvore, para o que quer que seja, né? Eu tiro isso aqui e peço que ela faça um bom uso, para não deixar essas energias flutuando também por aí, que não é legal. Então, assim, os acúmulos de final de ano agora, vamos respirar, né? Vamos tirar aqueles minutinhos para uma meditação durante o dia, mas se você percebe, né? E aí, por isso que eu falo, se você tiver com outra pessoa, a mesma coisa, você vai colocar aqui para parar de falar.
Se você percebe que tá na pessoa, você vai fazer o mesmo, né? Passar por esses locais aqui e perceber. A mão, você sentiu que a mão aproximou, é falta. Expulsou, é excesso. Você vai fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo, fazer em dois é legal, né? Porque aí um cuida do outro. Oi, Bi! Entrou agora, já estamos acabando. Mas aí você vê depois o gravado. Aí é legal fazer em dois, porque eu falo que aí um cuida do outro. Não que você não possa fazer sozinho. Também dá para fazer, mas é legal. Agora, neste final de ano, né, das semanas para frente aí, as casas, né, os centros, os templos, né, e o pessoal que trabalha, né, com as casas de acumetria também, né, que trabalham com energia, cuidando dessa espiritualidade nossa, encerram, né, as atividades, porque todo mundo vai, família, né, e tal, e Natal e viagem e um descanso merecido. Então, muito provavelmente, talvez você não encontre, mas se você puder, né, se você tiver próximo aí uma benzedeira, um centro que você possa tomar um passe, um templo, um jorei, alguém que aplique reiki, alguma coisa, né, que você possa para te dar uma aliviada, uma força aí para esse acúmulo, para tirar isso, para você poder se equilibrar e se centrar mais, é sempre muito bem-vindo, tá? Porque tá pesado. Ai, tá pesado, não tô aguentando. E tá tudo bem, né? Vamos nos respeitar, cada um de nós tem um limite. E vamos fazer desse limite algo que diga para nós, eu vou cuidar de mim, e não algo que, eu vou passar por cima disso e dane-se, não, porque lá na frente teremos consequências sobre isso. Então, o meu convite para essa semana, observe isso, observe você, se você puder fazer, né, isso, ver onde que está o teu excesso, onde que está a falta, como é que está isso, seria muito bom. Se você não tiver alguém para fazer junto com você, né? Volto a falar, tenta você mesmo fazer isso. E respiração, fundamental, né? Meditação também. Oi, Eneida, querida, muito bem-vinda. Estou justamente falando de alinhamento, de equilíbrio de chakras, que eu vou mandar para ele. Estou devendo um projetinho para ela lá, para a gente fazer isso lá no nosso grupo, que é algo muito bom, muito gostoso. Gente, vou ficando por aqui. Gratidão pela conversa, gratidão pela companhia. Quem entrou pegou o final, vou deixar gravada e aí pega lá do comecinho para ver. Até a semana que vem, espero eu que tudo corra muito bem. Cuidem-se, olhem-se, tá? E acúmulo não é bem-vindo de maneira nenhuma. Tá bom? Gratidão, fiquem bem.